Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, como vocês sabem, eu sou um cara que gosta bastante de Melius, Cash 3 aqui na Bolsa de Valores, e recentemente, a empresa divulgou o seu mais recente resultado, o resultado do terceiro trimestre de 2021. Como eu tenho falado bastante aqui de Melius, o que eu decidi fazer? Vim aqui para fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre a empresa e dando a minha análise sobre esse resultado. Obviamente isso aqui é a minha opinião, tá? E você pode discordar dela se você quiser. E enfim, se você discordar depois você pode comentar aqui no vídeo que não tem nenhum problema, é até legal ter esse debate. O que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou abrir com vocês aqui o resultado, vamos fazer uma análise juntos aqui e no final eu vou dar minha opinião, o que eu achei, se eu achei bom ou ruim, se eu continuo gostando da empresa, se eu parei de gostar, se eu continuo investindo ou não, beleza? Isso aqui é mais uma forma de te ajudar, se por acaso investe em Melius, se por acaso está pensando em investir, assista até o final, tenho certeza que você vai conseguir bastante informação extra e enfim, só vai complementar aí para sua análise, beleza? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e saiba que sai vídeo 2 vezes por dia aqui no meu canal do YouTube, beleza? Então não perca, é super interessante, sempre trazendo informação aí para você sobre renda variável, empresas, criptomoedas, assim por diante, beleza? Só antes de eu de fato mostrar a minha tela, eu queria deixar muito claro na sua cabeça como que eu penso sobre empresas de tecnologia, tá? Quando eu estou investindo nesse tipo de empresa, eu gosto de fazer uma distinção muito grande na minha cabeça, que é basicamente separar a empresa em 2 estágios. Um estágio de curto e médio prazo, vamos dizer assim, e um estágio de mais longo prazo. O que a empresa deve focar, na minha visão, no curto e médio prazo? Ainda mais uma empresa de tecnologia, de crescimento, que está buscando aumentar sua base de clientes, que está buscando ganhar espaço no mercado e provar o seu modelo de negócio. Eu acho que nesse curto prazo e no médio prazo, a empresa deve focar muito em atração de cliente, ou seja, deve cada vez mais contribuir para que a sua base de clientes seja cada vez maior, ou seja, ela tenha bastante gente ali criando conta, gente abrindo conta, clientes usando o seu ecossistema, sua plataforma, assim por diante. É interessante que ela trabalhe muito bem o engajamento e a retenção desses clientes, porque de nada adianta você trazer um monte de gente para sua plataforma se depois de 1 mês, 2 meses as pessoas vão todas embora e não usam mais o seu serviço. E é interessante também que essa empresa nunca deixe, pelo menos no curto e médio prazo, de inovar e de trazer novos produtos para os usuários. Por que eu digo isso? Porque é importante que essa empresa, como ela está no estágio de crescimento, ainda de se provar, vamos dizer assim, para as pessoas, ainda de fato conseguir clientes, ela precisa trazer novidades que façam aqueles clientes gostarem daquela plataforma, por exemplo. Ou de fato a continuarem com a sua conta aberta e usando seus produtos. Então, quanto mais produto a empresa traz, quanto mais inovação ela traz para o cliente, quanto mais completo, vamos dizer assim, fica o ecossistema daquela empresa, melhor é para ela e para os seus clientes. Então, o que eu costumo analisar no curto prazo, quando a empresa está nesse estágio realmente do crescimento? Costumo analisar esses indicadores operacionais. Se a empresa tem crescido conta, se a empresa está trabalhando bem a retenção dos usuários, se a empresa está trazendo novos produtos para o mercado. O que eu acabo dando uma ênfase maior, um foco maior no longo prazo, lá para frente, quando ela já sai desse estágio, quando eu considero que ela de fato já cresceu, já tem uma base robusta. Aí sim, eu começo a focar em quão lucrativa é essa empresa. Em ver se de fato ela trabalhou tão bem os pilares, de reter os usuários, de trazer novos produtos para o mercado, a ponto dela de fato estar conseguindo rentabilizar em cima disso e trazer para o acionista e para o mercado o lucro, a empresa se tornar lucrativa. Porque aí sim depois ela começa a pagar dividendo, aí por diante, como você já conhece, as empresas mais maduras. Então eu não me importo muito, tá? E a gente vai ver aqui no resultado, que a empresa, por exemplo, dê um prejuízo no curto prazo, ou às vezes não gere caixa, não gere um caixa operacional, vamos dizer assim, o EBITDA negativo, ela às vezes pode reportar, desde que, óbvio, isso seja justificado por um aumento em base de clientes, por uma melhor retenção, por trazer mais produtos e assim por diante. Vamos ver se esse cenário faz com que Melius se encaixe nele, vamos dizer assim. Se ela trouxe prejuízo ou não, se ela está crescendo a base de clientes ou não, tudo isso a gente vai ver agora e eu espero que você acompanhe esse vídeo até o final. Bom, aqui está o release então do terceiro TRI de 21. Eu vou pular um pouco aqui a mensagem do CEO, depois a gente volta para falar um pouco da contratação do time, então você pode de fato ver que a empresa tem crescido o número de colaboradores, tá? Aqui a gente considera todas as empresas que Melius também comprou, Melius também fez todos os M&As. Você percebe que de fato a empresa tem crescido o número de gente, isso mostra de certa forma que a empresa tem crescido também como um todo, beleza? Vamos passar aqui para esses indicadores de curto prazo que eu gosto de mostrar para vocês, que eu acabei falando naquela explicação da dinâmica. Então, como você pode ver, contas totais, que é o número de gente que já abriu contas no Melius, na Melius como um todo, cresceu 78% comparado ao último ano, um crescimento até que interessante. A gente pode dizer que, obviamente, esse crescimento de contas tão grande como a gente viu ali em 2020, no boom do e-commerce, no boom da digitalização, como a gente viu a pandemia também fechando tudo, não vai acontecer para sempre. Isso é o
esperado, tá? A gente não vai achar que as contas vão duplicar, triplicar a cada trimestre ou a cada ano, mas o que a gente vê aqui é um crescimento de 78%, saindo de 11,6 milhões de contas abertas para 20,8. Relacionado ao trimestre passado, foi um crescimento de 10%. Mais ou menos aí 30 mil contas abertas por dia útil foi o que a Melius abriu. Aí beleza, contas abertas está crescendo. De fato tem mais gente abrindo conta no Melius, mais gente usando ali o aplicativo, usando a plataforma. Mas de fato esses usuários estão engajados ou as pessoas só abrem a conta e de fato não usam mais a plataforma? É o que a gente pode ver aqui nos usuários ativos. Isso é uma métrica muito importante na minha visão, de ver o quão engajado está aquela pessoa no sentido de, cara, estar ativa na plataforma, né? Não só criar conta, mas criar conta e abrir o app, usar o app, fazer uma transação, comprar ali, fazer algo de cashback, coisa do tipo. Aqui você tem, de fato, o que são os usuários ativos, você pode ler aí depois com calma. Mas o que a gente vê é que ele saltou de 3,6 milhões de usuários ativos para 9,5 milhões, isso aqui é considerando um período, né, de 12 meses para trás, um crescimento de 168% ano contra ano e um crescimento de 8% relacionado ao trimestre passado. Então, de fato, o que a gente pode ver aqui? A gente tem mais contas abertas mais contas, né, sendo abertas? Sim, a gente tem, mas a gente tem também usuários ativos aumentando, o que de certa forma a gente pode colocar para si que as pessoas têm estado, né, quer dizer assim, dessa forma, mais engajadas dentro do ecossistema Melius. O problema aqui, qual que seria na minha visão? A gente ter contas abertas crescendo, só que a gente vê usuários ativos diminuindo ou ficando estável, por exemplo. O que isso poderia nos dar uma impressão, por exemplo? Que ao mesmo tempo que Melius está fazendo um esforço para abrir a conta, as pessoas estão abrindo, mas não estão usando a plataforma. Então teria um problema muito grande ali de engajamento, de fazer as pessoas usarem. Não é o caso, pelo menos aqui na minha visão. E aí muita gente, isso aqui é interessante acho que de mostrar, tá? A gente tem aqui as visitas e as sessões no site, então você de fato mostra aqui que as pessoas têm usado mais o app, têm aberto mais o app, têm entrado mais no site, estão colocando, né, o plugin nos navegadores para conseguir ver ali as comparações de preço, ver ali as noções, né, do cashback, todos ali os cupons de desconto também. Isso de fato mostra que as pessoas estão engajadas ainda na plataforma. Só que aí muita gente ficou falando assim: ah, Bruno, tem um grande problema. Pode até o cara estar engajado agora, porque está abrindo muita conta. Então é fácil de você engajar um cara que é novo na plataforma. Como é que estão os caras antigos? Como é que está a retenção da empresa? Lembra que eu falei, é importante que a gente olhe base de cliente, é importante que a gente olhe engajamento, mas além do engajamento, é imprescindível, vamos dizer assim, que a gente tenha uma boa retenção. Porque de nada adianta a Melius abrir conta pra caramba no ano passado se esses caras que abriram conta no ano passado não estarem usando de fato a plataforma hoje em dia. E eles divulgaram pra gente o que eles chamam de GMV por safra, uma análise cohort aqui, uma análise super interessante, onde a gente pode ver basicamente a retenção, não o engajamento, a retenção das safras antigas de cliente. Aqui é por GMV. Então você percebe aqui nas cores mais verdinhas aqui, nessa verdinha mais clara, que a safra ali do segundo semestre de 2011, tá, mais ou menos aqui, ela ainda continua, se você for pegar esse verdinho, ativa, ou seja, gastando na plataforma, o GMV dessa safra continua até hoje. Ou seja, isso mostra pra gente que a companhia tem, de fato, conseguido reter esse cliente a ponto de fazer ele transacionar até hoje na plataforma. Como que ela faz isso? Engajando mais, trazendo mais produtos, fazendo cross-sell de produtos e serviços, o que a Melius, na minha visão, tem trabalhado muito bem. E essa análise cohort mostra bastante isso. Isso aqui era muito importante, tá? A gente tinha muita dúvida do último resultado, como que viria, né, esse GMV por safra, né, e como que estava de fato sendo trabalhado essa retenção. Na minha visão, tanto o engajamento quanto a retenção tem sido muito bem trabalhado. Beleza? E aqui você pode até ver um outro indicador que eu acho que é interessante de mostrar, que é a retenção do GMV. Então, uma mesma safra, comparado aos 9 meses de 2021 com os 9 meses de 2020, tiveram 115% de retenção de GMV. Então, foi mais de 100%, o que também é super interessante da gente olhar. Beleza? O GMV, basicamente, que mostra ali o total transacionado dentro da plataforma, a gente gosta de ver isso crescendo, porque mostra que as pessoas estão usando mais, de fato, ali os seus aplicativos. Então, a gente tem um crescimento de 118% comparado ao ano passado, 21% comparado ao tri passado, chegando a 1,4 bilhões de reais de GMV total. Quando a gente olha só para GMV Melius, tá? Desconsiderando o resto, a gente tem 1,1 bi, também em crescimento quando você olha aí comparado ao trimestre passado e ao ano passado, certo?
Novos produtos, lembra que eu falei para vocês? Interessante que ela coloque aquilo ali para o pessoal usar e, óbvio, fique acompanhando se as pessoas estão gostando ou não daquele produto. O que a gente pode ver aqui no Melius Nota Fiscal, que é um dos produtos do Melius ali, onde as pessoas podem usar e ativar as ofertas. A gente tem usuários ativando ofertas crescendo, ofertas ativadas crescendo e sellout, data points ali, ou data points, você chama como você quiser, crescendo também. Mesma coisa ali com gift card e recarga de celular. Eu pulei aqui, mas vamos falar. Então, o número médio de recargas aí, de gift cards, né, comprados pelos usuários foi de 3.7 para 3.8 e número de recargas aí de 2.3 para 2.6. Ou seja, isso reforça mais uma vez que os novos produtos, novos serviços que Melius tem colocado no ecossistema completo têm sido usados pelos usuários cada vez mais, o que é super interessante. Beleza? O que eu quero falar um pouquinho para vocês aqui? Aqui a gente tem um pouquinho do cartão de crédito também, acho que é interessante colocar, só para esse vídeo não ficar tão longo, só para você entender. Também cartões de crédito solicitados, o acumulado tem subido para caramba, tem aumentado, tá? O TPV, que é o Total Payment Value, né, o valor total de pagamentos, também ali tem subido, né? Mostra que as pessoas de fato estão usando o cartão, né? Estão transacionando as suas compras no cartão de crédito do Melius. Isso dá direito também ao cashback, né? Outra coisa super interessante de falar, eu acho que Melius tem uma opcionalidade super interessante a ponto de, quando ela vai comprando as suas empresas, né, quando ela vai pensando no seu ecossistema e de fato tornar aquilo mais complexo e completo também, a gente tem, por exemplo, uma aquisição da empresa Alter, que está aqui na tela para vocês, que tem a ver com criptoativos. Então assim, muita gente ficou em dúvida, né? Porra, Bruno, criptoativo, com cashback, com Melius, o que isso tem a ver? Mas eu acho que é aí que está o grande pulo do gato. Você começa a colocar, de certa forma, o pé numa tendência que é super positiva para o longo prazo, que eu acredito que tem muito a crescer e muito a se estabilizar ainda, todos esses projetos de cripto. E aqui a empresa está comprando uma empresa especializada na negociação dos criptoativos. Então a Melius, de certa forma, está fazendo parte dessa tendência e vai absorver de alguma forma também todo esse crescimento. Para você ter uma ideia, tá? A Alter ali tem 27 mil usuários ativos em criptomoedas, o que era um crescimento super absurdo, porque eram só 4 mil usuários no terceiro TRI de 2020, ou seja, no ano passado, saltou para 27 mil usuários. Desses usuários, tá? Eles têm 39 milhões de reais sob custódia e movimentaram, né? O movimento aqui é aproximado, tá? O número, 409 milhões de reais durante aí o período do terceiro TRI de 2021. Bom, beleza, aí você fala um pouco então de receita. A receita do Melius tem crescido? Tem. Comparado ao ano passado, 129% de crescimento. Comparado, tá, a esse trimestre passado, né, então terceiro TRI de 21 com o segundo TRI de 21, a gente tem um crescimento de 8% da receita. Receita bateu ali, receita líquida, 58,7 milhões de reais. Era 54,5 no TRI passado e era 25,6 no ano passado. Então, de fato, a gente tem um crescimento da receita, tá? Aqui a gente ainda não tem a receita do que eles chamam de acesso bank, porque isso ainda não foi aprovado, né, pelo Banco Central, toda essa negociação. Então, a gente ainda não tem a receita do acesso bank aqui, beleza? Depois, obviamente, né, se isso for aprovado pelo Banco Central, a gente tem essa receita do acesso bank vindo também para Melius. Eu vou mostrar para vocês ali os números. O que a gente teve de diferença, vamos dizer assim, de crescimento também nesse TRI é um crescimento de despesas, tá? Aqui eles mesmos dizem, né, que é um crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior, mas esse crescimento é explicado principalmente pelo aumento na despesa com pessoal, ou seja, na despesa com time, que está em linha com a estratégia da empresa de focar no crescimento, visando melhoria de produtos, né, e novos produtos, obviamente, que serão lançados ao longo dos próximos trimestres. Ou seja, esse aumento de despesa, tá? O que a Melius tem de fato aumentado, as despesas têm vindo acima, têm vindo maiores, têm crescido mais, é explicado por essa estratégia de falar, gente, nós precisamos contratar time, nós precisamos desenvolver novos produtos, nós precisamos deixar o nosso ecossistema mais completo para que a gente consiga reter mais, cada vez mais os clientes, e não só retenha, mas também atraia, né, cada vez mais gente. Então essa é uma estratégia para que lá na frente, lembra como eu comentei no começo do vídeo, que a empresa de fato consiga ser sustentável, consiga ser lucrativa. Então assim, na minha visão, é um problema as despesas virem altas, virem subindo, até o EBITDA, por exemplo, virem negativo dado esse aumento de despesa? Não. Ele não é prejudicial, pelo menos aqui na minha visão, dado que Melius tem cumprido com as questões de aumento de base de clientes, retenção, engajamento e novos produtos. A ideia para o ano que vem é eles de fato criarem
um ecossistema completo mesmo. Então ali, no mesmo aplicativo, numa mesma plataforma, o usuário vai ter não só o cashback, mas vai ter toda a parte de serviço financeiro, cartão de crédito, conta digital, vai poder fazer o Pix, vai ter a parte ali das criptomoedas, pode ter ali uma parte de empréstimos, de investimento, tudo no mesmo complexo, né? Vamos dizer assim, numa mesma plataforma, o que proporciona de certa maneira, uma vantagem competitiva para a Melius, que é de impedir de esse cliente ir para outra empresa, dado que o ecossistema dele é bem completo. Então, assim, na minha opinião, já era esperado na minha visão que viria o EBITDA negativo, tá? O que eu esperava aqui das minhas próprias análises, viria o EBITDA negativo. Agora, sempre acompanhando se isso faz sentido ou não. Então, se a gente tivesse um EBITDA negativo aqui, se a gente tivesse esse aumento de despesa, só que a gente não tivesse vendo, né, nada em troca, ou seja, a empresa não estivesse crescendo conta, os usuários não estavam engajados, está perdendo cada vez mais as safras antigas, o GMV não está crescendo, isso seria um grande problema na minha visão. O que não é, dado que eu tenho explicado para vocês ao longo desse vídeo, beleza? Aqui, só por último, para o vídeo não ficar tão grande, veja aqui o resultado pro forma com o Acesso Bank, para onde vai então a receita do Melius, beleza? Obviamente que o Acesso Bank ainda não foi aprovado pelo Banco Central, então precisa ainda dessa aprovação, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram não esqueça de deixar aqui o seu gostei, tá? Isso ajuda muito, e sua opinião, se você gosta ou não de Cash 3, se você investe ou não, é sempre bom aqui a gente debater, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, até mais, fui!